A Associação Espírita Irmã-Nilza e Amor apresenta a palestra como tema O Poder da Fé, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, queridos amigos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós e que a espiritualidade superior esteja próxima e velando por todos nós nesse momento. Estamos aqui hoje reunidos virtualmente, compartilhando as mesmas vibrações através do pensamento para fazermos uma pequena reflexão sobre o tema O Poder da Fé, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, capítulo esse intitulado como A Fé Transporta Montanhas, mais especificamente os itens de 1 a 5. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, ao iniciarmos nosso estudo de hoje, pedimos a assistência dos benfeitores espiritual e de nossos mentores espirituais, a fim de que nos esclareçam, nos deem o discernimento que necessitamos para compreendermos e sabermos aplicar os teus ensinamentos em nosso dia a dia. Mestre Jesus, nos dê sempre força, coragem e perseverança para podermos reprimir em nós toda a tendência ao mal. Fazei com que compreendamos que ainda podemos melhorar e, além disso, aproveitar todas as oportunidades que nos é oferecida para trilharmos nosso caminho rumo ao bem. E assim, Mestre, protegidos e amparados em seu nome, iniciamos agora as nossas reflexões no estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né? Primeiramente, né, vamos iniciar, né, que o tema é sobre a prece, né? Então, vamos falar sobre o que é fé, né? O que é ter fé? Nós sabemos o que é ter fé, né? Então, ter fé é possuir confiança em alguma coisa, né? Não é meramente acreditar, e sim confiar e se entregar a esse, né? A isso que nós acreditamos realmente, né? Existe a chamada fé espontânea e a fé instintiva, que é aquela, né, que nasce já com o espírito, né? Que no seu início ela acaba sendo destruída pela reflexão ou pela própria lógica. E existe também, além da fé instintiva, existe a fé que ela é adquirida, que se manifesta através do pensamento racional e que vai sendo aprimorada nas diversas reencarnações com as nossas vivências. À medida que o espírito ele vai superando esses desafios que se apresentam a ele, podemos dizer então, né, que a fé plena ela não é conquistada, né? Vamos dizer assim, ela não é só conquistada assim, de uma hora para outra, quando nós queremos. Ela vai aparecer através de um trabalho que nós vamos desenvolver e assimilando ao longo do tempo. Então, a fé, ela se desenvolve através do quê? Através do trabalho, né? Então, que trabalho é esse? É aquele trabalho incessante no bem, no pensamento positivo. E exige de nós o quê? Esforço, dedicação e perseverança. Só para complementar, nós fomos lá no livro, né, O Consolador, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, lá na questão 554, ele vai definir
a fé. Ele fala assim, ó, na questão 554, poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta é a seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão trocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude do sentimento de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Né? Isso está lá no Consolador, né, que foi psicografado por Chico Xavier, é uma mensagem, né, uma resposta de Emmanuel, lá na questão 554, como eu falei. Então, ter fé em Deus é reconhecer que a providência divina garante o quê? A nossa própria evolução. No universo, nós não podemos esquecer que nada existe que não tenha razão de ser. Tudo tem um porquê. Então, quem tem a fé desenvolvida e a confiança em Deus, logicamente, confia também em si mesmo. Por quê? Assim, nós vamos conhecer o quê? Os nossos limites e a nossa capacidade de ação. O que nós somos capazes. E ainda pegando mais um trechinho lá do Evangelho de Kardec, né? Kardec ele vai nos explicar o seguinte, uma fala de Kardec. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida em si mesmo. Né? Então, Kardec escreveu isso para a gente lá no Evangelho com o Espiritismo. Então, a constatação da falta de fé é um fato de observação diária para qualquer pessoa que se preocupa, né, com o estado atual da humanidade. Pessoas que só vivem hoje, que estão ligados no hoje. Né? Então, estamos falando somente do quê? Da fé divina. Mas também existe o quê? Não podemos esquecer que existe a fé humana. Então, chegou-se, né, a humanidade chegou num estado de desânimo, né, de pessimismo, de descrença na própria criatura humana, que a maior parte das pessoas já não acreditam mais em si mesmo. Então não tem fé. Né? A gente costuma muito falar no Espiritismo que o pensamento é tudo. Então a fé nada mais é do que a força do pensamento em ação. Né? Então, dentro do Espiritismo, nós falamos muito o quê? Nessa força do pensamento, que o pensamento tem força, pensamento positivo. Isso é o que nós chamamos de fé de uma maneira reduzida. Então, o que vai acontecer em função dessa descrença, né? De que nós estamos vivendo hoje, que o mundo não tem mais jeito? Então, vai surgir exatamente o quê? A dúvida quanto à eficácia o quê? Da bondade e da caridade. Né? Então, muitas das vezes, nós vamos o quê? Nós vamos nos questionarmos se realmente as coisas vão melhorar. Então, muitas das vezes, falta a fé. Né? Então, estamos, né? E nós costumamos dizer, estamos, é certo, né, no fim dos tempos preditos por Jesus. O próprio Evangelho, né, a própria Gênese, lá no final ela fala dos fins dos tempos, né, que é predito por Jesus e por muitos profetas, né, além de Jesus, falou isso.
Mas nós reconhecermos isso é a mesma coisa que nós cruzarmos o braço e desanimar. Então a pergunta é, nós vamos cruzar o braço e desanimar? A nossa resposta tem que ser o quê? Definitivamente não. Por quê? É agora que nos cumpre o quê? Demonstrar essa fé que nós temos. É agora que cabe a nós trabalharmos para quê? Mais e melhor. Né? E como que nós vamos trabalhar melhor? Através do estudo. Fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance, para quê? Para levantar a nossa moral e a moral da humanidade. Aí cabe, é nesse momento, que cabe ao Espiritismo um importante papel, como o Consolador prometido que ele é. É nesse momento que nós entendemos o Espiritismo como esse Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, que veio junto o quê? Que está onde? Junto ao movimento espírita. E agora, o momento é o momento perfeito para nós informarmos, divulgarmos, falarmos para as pessoas que não chegou o fim dos tempos, né? Mas que se avizinha o quê? Uma nova era que está ao nosso alcance. E que todos nós somos, enquanto espíritas, somos chamados a colaborar. Então, para mudar esse estado de coisas, é preciso que o ser humano tenha fé, acima de tudo, em si próprio. Mas para isso, ele precisa o quê? Qualificar a fé como sentimento inato, que vai dominar o quê? O seu destino. Então nós vemos que a fé não se impõe, mas que todos podem adquiri-la em maior ou menor proporção, desde que, né, eles pensem, eles se mentalizem capaz de uma vontade de querer e que acredite que essa vontade pode se realizar. Então Jesus, na passagem que nós vamos ler hoje, ele fala exatamente da necessidade de termos fé para nós podermos nos ajudar e podermos também ajudar quem? Aos nossos irmãos necessitados. Ele nos esclarece que a fé possui um poder que nós não podemos nem imaginar, podendo até mesmo, que vai dizer na passagem, transportar montanhas. Ainda que a nossa fé, né, seja tão pequena quanto um grão de mostarda. Né? Todo mundo conhece essa passagem, nós vamos ler daqui a pouco. Né? É claro, né, nós temos que ter bem claro nisso, que a expressão transportar montanha é um dos simbolismos que Jesus utilizou para quê? Para fixar os seus ensinamentos. Né? Lembrando que Jesus usava o quê? Linguagens figuradas através das parábolas. Linguagens figuradas, né? À época. Para quê? Para facilitar o entendimento daquele povo. Então, não pode ser considerada o que Jesus falava de forma literal. Nós temos que extrair o que está por trás da palavra. Por isso, a importância de nós estudarmos o Evangelho e as demais obras, né, da codificação espírita. Por quê? Porque elas possuem toda a base da codificação espírita, né, e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá para a nossa primeira, vamos ler o item 1, né, como eu falei, nós vamos trabalhar hoje do item 1 ao item 4, então eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro, e nós vamos ler lá o item 1, o poder da fé. Ele diz assim, ó: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo:
Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, versículo do 14 ao 20. Então esse é o item 1, né? A passagem de Mateus, né? O texto, ele nos fala o quê? Da cura de um menino, né, lunático por Jesus. Né? Então, o pai da criança, ele conta que os discípulos de Jesus não foram capazes de curá-los. E Jesus os repreende, né? Jesus chama esses discípulos e os repreende, e lhe explica que não foram capazes de curar por causa de quê? Da sua incredulidade. E lhes mostra que a sua fé, né? Ele chama a atenção desses discípulos, dizendo que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, não só seriam capazes de curar, mas também de dizer à montanha para se transportar de lugar. E nada lhe seria impossível. O exemplo que Jesus vai usar é o quê? É o exemplo do grão de mostarda, que é o menor grão que existe. Né? Então significa o quê? Que não é necessário uma fé muito grande para transportar uma montanha, mas tem que ter uma fé. E o importante também, como eu falei, né, nessa linguagem figurada de Jesus, as montanhas que Jesus fala aos seus discípulos, o que são essas montanhas? São as dificuldades, são as tribulações que todos nós suportamos, independentemente o quê? De nossa posição social. Então a fé de que Jesus nos fala é capaz de vencer o quê? Os obstáculos, as dificuldades. É a fé o quê? Forte, robusta, que nos dá a perseverança e a energia para nós seguirmos em frente em direção o quê? Aos nossos objetivos, sejam eles quais forem. Então, e nós vamos alcançar esse objetivo, não importa o tempo que nós vamos levar. Então, os exemplos dessa fé, elas vão ser encontradas onde? Ao longo do Evangelho de Jesus. No episódio o quê? Das curas que Jesus fez. Então, nós temos N exemplos, né, das curas de Jesus, dos paralíticos, dos cegos, dos leprosos, da mulher, né, que vertia sangue há mais de 12 anos. Né? E aí vai. Então, por isso, ao final das curas, Jesus sempre dizia, Jesus não dizia, né? O que Jesus dizia? A tua fé te curou. O poder do pensamento, né? A fé, a vontade, o pensamento positivo daquela pessoa. Então Jesus falava, a tua fé te curou. Então com essas palavras, Jesus mostrava que a fé do doente, né, atraía para si o quê? Fluidos benéficos que emanavam de quem? Dele, do Mestre Jesus. Fazendo com que esse doente ficasse o quê? Curado. No Espiritismo nós falamos muito dos fluidos também, né? Se a gente for lá na Gênesis, tem uma parte que fala somente de fluidos. Não é isso? Então Jesus chama a atenção para isso. E agora, nesses 3 itens, né, vem a explicação de Kardec para essa passagem. Vamos ler o item 2, de novo no Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral,
se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são as outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, continuando aí, nós não podemos esquecer, que nessa época os discípulos ainda não acreditavam em si mesmos. Então, por isso, eles não tinham aquela fé verdadeira. Então, por isso, eles não puderam curar o menino Lázaro. Após o Pentecostes, eles viriam a entender o quê? As palavras de Jesus e abraçariam de corpo e alma a missão que os aguardava. E o que faria, com que eles seguissem em frente, conseguissem prosseguir essa missão, mesmo após a morte de Jesus, apesar de todas as dificuldades. E o que é interessante isso muitas das vezes, O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós duvidamos das nossas capacidades. E nós esquecemos que nós somos assistidos por Deus a todo momento. Por quê? Porque essa fé, ela ainda não se consolidou dentro de nós. Nós ainda não temos essa fé verdadeira. Então, para que essa fé ela possa criar raiz, é preciso o quê? Muito estudo e muito trabalho. Então nós precisamos, como é dito no Evangelho, regar a semente da fé todos os dias, para que ela cresça forte, e floresça, através da prática do bem e das leis, das leis de amor trazidas por Jesus. Então, todos nós temos que acreditar o quê? Primeiramente, nas nossas próprias forças, para vencermos as dificuldades, para nós movermos as montanhas que estão à nossa frente. Que montanhas são essas? As montanhas da indiferença, da angústia, das paixões inferiores. Então, a fé, ela vai nos trazer o quê? Paciência, calma, discernimento. Discernimento esse o quê? Necessário para nós enfrentarmos o quê? O nosso futuro. Por mais incerto que ele possa parecer e se apresente para a gente. Então, esta é a fé humana que nós precisamos. Então, atualmente, acreditar em milagre não faz mais sentido. Desde que a ciência tem vindo a explicar as leis naturais, desde que nós começamos a estudar os fluidos, então também aí ainda está o quê? A fé, aliada o quê? Aliada a essa ação dos fluidos magnéticos. Nós sabemos hoje que não existe mais milagre. Por quê? Com a ajuda, com o auxílio da ciência, nós sabemos que nós somos capazes de fazer o que Jesus já fazia naquela época, que era o quê? A manipulação dos fluidos. Um dia, nós vamos conseguir fazer igual a Jesus. Nós estamos caminhando. Hoje, a ciência já explica muito mais do que explicava. Então, sobrenatural, os milagres deixaram de existir. Por quê? Existe uma explicação científica para tudo, em função o quê? Das leis naturais.
Né? Lembrando das leis naturais, as leis naturais ou divinas, que são divididas em leis físicas e leis morais. A lei física, as leis físicas, ela cuida o quê? Da matéria. Então nós estamos trabalhando isso. Então, desde que se conheça essas leis naturais, que rege todos os atos da vida, explicando e compreendendo, né, o que acontece, como eu falei, deixa de haver esses milagres. Porque os fatos, como são vistos hoje, terão o quê? Uma explicação lógica dentro da ciência. Então, quando temos fé, nós somos capazes de suportar todas as dificuldades. Né? E nós temos que tomar cuidado também com o extremo, o fanatismo, que nos leva à fé cega. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso? O Espiritismo, ele veio, né, respaldado que na ciência. Então, nós temos que pensar assim, felizes somos nós que podemos dizer, eu tenho fé porque sei, e não porque eu acredito no que me disseram ou no que me impuseram. Né? Então, porque a fé cega, ela acaba o quê? Se tornando em fanatismo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que lembrar que nós somos seres racionais. Nós raciocinamos. Continuando nossa leitura, vamos para o item 3. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. Tá vendo aqui que eu estou falando? Né? Foi o que eu disse, né? A fé sincera e verdadeira. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Né? Então, a fé raciocinada, só para a gente reforçar, o que acontece? A fé raciocinada é a única que nos torna capaz de resistir aos vícios que vão nos prejudicar, as paixões e as próprias ilusões, né, que nós temos da vida material. Então, essas são as montanhas que vão barrar o quê? O nosso caminho e que precisamos transpor para quê? Para progredirmos e nos tornarmos pessoas melhores. Continuando no item 4, ele diz assim, ó. Cumpre não confundir a fé com presunção. Isso é muito importante. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigo, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Né? Então ele vai chamar a atenção de novo para que a fé ela é sinônimo de confiança. Né? Ter fé é confiar em si mesmo e confiar em Deus. Ter esperança de dias melhores. A fé sincera, ela vai nos dar o quê? A paciência necessária para suportar o quê? As dificuldades. A calma é um sinal de força e confiança. Não podemos esquecer isso. Enquanto o desespero é uma prova de fraqueza e de dúvida em nós mesmos e em Deus. Então, nós não podemos esquecer isso. A fé e a humildade, ela deve andar sempre o quê? De mãos dadas. Aquele que tem fé, ele coloca-se sempre o quê? Ele vai sempre se colocar na mão de Deus e esperar pacientemente que tudo que depende dele, de Deus, se resolva. O que depende de Deus, ele espera. O que depende dele, ele faz por onde?
né? Lembrando que nós não podemos confundir paciência com resignação, aceitação com resignação. Nós temos que ter resignação, ser resiliente, nós temos que aceitar, mas nós não podemos ficar na inércia, nós devemos buscar o melhor. Então a fé, ela é humana e é também divina, né? Se todas as pessoas tiverem consciência da força que trazem em si mesma, da força do pensamento, e se estiverem, né, disposta a colocar a sua vontade em função dessa força, nós seríamos capazes de realizar maravilhas, coisas inimagináveis. Então, qualquer ser humano que esteja disposto a agir, trabalhando com vontade séria para o bem dos outros, será sempre ajudado o quê? Pelos bons espíritos. Esses bons espíritos, por quê? Eles sempre se preocupam, eles estão preocupados exatamente o quê? Com o destino da humanidade. Então, o poder da fé, foi o poder da fé, né, que levou o quê? Os grandes cientistas a importante descoberta, porque eles persistiram, foi a força do pensamento, eles acreditavam em algo e foram lá e buscaram aquilo que eles acreditavam, através dos estudos, das pesquisas. Então, apesar da descrença de muitos, graças a esses cientistas, hoje nós podemos, por exemplo, ser imunizados por várias doenças, várias vacinas, vários remédios, os antibióticos, e aí vai, né? A parte tecnológica. Então, o poder da fé em Deus nos é dado todos os dias por pessoas iguais a nós, exemplos de fé. São pessoas iguais a nós. A confiança em Deus e em suas leis, né? Essas leis que são leis soberanas de amor e justiça, não podemos esquecer disso, elas têm que nos tornar calmos e seguros de que nada devemos temer. E vai nos fazer ainda essa fé suportar o quê? Com paciência todos os males que nos afligem, a nós e à humanidade. Então, meus irmãos, queria mais uma vez agradecer, né? No primeiro momento era isso que eu queria passar para vocês, esses 4 itens, né? E os 5 itens, desculpa, e agradecer pela oportunidade, né? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, dos ensinamentos para vocês e que possamos caminhar junto com a paz do nosso Mestre Jesus. E agora, para encerrarmos, vamos à prece de encerramento. Vamos dizer assim: agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre, luz que ilumina nosso caminho de aprendizado. Jesus, nosso Mestre e irmão, fortaleça a todos nós que somos ainda tão pequeninos diante de Tua sabedoria, da Tua bondade, da Tua justiça e do Teu amor. Conceda-nos, Senhor, a possibilidade de vencermos principalmente a nós mesmos pela transformação moral. Que o novo dia possa amanhecer em nossas vidas cheio de paz e alegria, cheio de vida, né? Que possamos divulgar o Teu Evangelho pelo exemplo, pelo conhecimento da lei de Deus. Muita paz e muita luz a todos, e que os nossos amigos espirituais continuem conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 3 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Basta Não Praticar o Mal, pelo expositor Alexandre Braga, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Aguardamos vocês!